Vocês estão bem, povo? Como que foi a semana de vocês? Tudo debaixo da graça, da bondade de Deus? Legal ver bastante jovens aqui essa noite. Visitantes, sejam super bem-vindos, voltem sempre, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Éden, sou pastor de jovens. É um prazer estar aqui toda semana, podendo pregar a palavra de Deus para vocês, estar com vocês. Se vocês precisarem conversar, bater um papo, estamos juntos. As meninas que estão ali na entrada, elas anotaram o nome de vocês, tudo. Conversa com elas na saída, para incluir o nome de vocês na lista de transmissão. Aí eu mando louvor para vocês, meme, agenda, estudo bíblico, oração, recado, agenda, enfim. Nós estamos fazendo uma série de mensagens para fortalecer os jovens nos seus relacionamentos. Nós estamos percebendo que os jovens, eles estão com muita dificuldade de se relacionar, de crescer, de se desenvolver, de amadurecer. Isso vai dar problema lá na frente, no namoro, no noivado, no casamento, tá bom? Então nós estamos pregando uma série de mensagens. Hoje é a segunda mensagem. Nós vamos fazer total de 3 mensagens. Eu gostaria de fazer 6, mas como toda hora está tendo paralisação por causa da pandemia, eu fiquei com receio. E eu fiquei de trazer os livros para vocês darem uma olhada, para ver se alguém se anima a comprar, ou ter, ou emprestar. Esse livro aqui dava para fazer umas 10 mensagens, mas eu fiz só uma, mas eu queria pelo menos fazer 2, não deu, a gente fez uma só. Temperamentos Transformados, do pastor Tim Laiwei, sei lá como fala, Laiwei. Mundo Cristão, se eu não me engano ele é pastor e terapeuta. Tá bom? Vale super a pena. Você que tem o temperamento difícil, gênio forte, procura lá na internet. Nós pregamos uma mensagem semana passada sobre os temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Beleza? Esse aqui, a mensagem de hoje é inspirada nesse livrinho. Também dava para fazer 2 ou 3 mensagens, dividir ele, mas nós não vamos fazer. O pastor e a pastora que escreveram esse livro, o pastor Círio e a pastora Yara. A pastora Yara me deu aula em cima desse livro, eu fiz aula com ela no seminário, e ela é psicóloga, muito bom, é a mensagem de hoje em cima desse livro. E semana que vem, é esse livro aqui, ó. Talvez um dos meus favoritos, eu dei de presente para a Cintia. Deixa eu ver aqui. Tá aqui o meu nominho. Esse aqui eu dei de presente para a Cintia faz uns 10 anos, está lá na nossa coleção. Beleza? As 5 linguagens do amor. É a mensagem da semana que vem. Gente, um livro desse custa um lanche. Talvez um pouquinho mais que um lanche. Menos que uma pizza. Invista em livros, amém? Uma pizza você come, acabou. Esse livro eu dei para a Cintia faz 10 anos. Já emprestei para vários jovens. Já li, reli várias vezes. Muito, muito legal. Uma benção. Amém? Todo mundo aqui comigo, gente? Eu entendi a Priscila agora. O pessoal tá meio borocochô. O tema da mensagem de hoje é construindo um novo lar. Construindo um novo lar. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, eu falei 22, né? Eu falei errado, é 2, capítulo 2, versículo 24. Lá no comecinho da Bíblia. Todo mundo junto comigo aí? Todo mundo achou? Antes de ler, eu quero dar um recado. Gente, nós estamos muito parados por causa da pandemia, já faz 1 ano e meio praticamente. No próximo semestre nós acreditamos que vai estar um pouco melhor. E nós vamos voltar com a escola bíblica vertical. Nós vamos voltar com a vigília vertical. E nós vamos voltar com as nossas reuniões de comunhão chamada Tremor. Quem é os jovens aí de uns 3, 4 anos para cá não sabe. E os nossos acampamentos vão voltar. Nós temos uma conferência de louvor e adoração praticamente toda paga, praticamente. A gente começou a fazer ela o ano passado, parou tudo. Então ela está quase toda paga praticamente. Então nós vamos botar para quebrar, amém? O mês que vem, se não der para fazer o acampamento, pelo menos o chocolate quente, o pão de queijo, nós vamos fazer depois do culto aqui. Beleza? Então é isso aí. Vamos ler, começando a mensagem. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher.
tornando-se os dois uma só carne. Quem que já leu esse versículo? Só medo. Não, todo mundo já praticou. Aí, então tá bom. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós lemos a tua palavra. Fala conosco essa noite. Fala conosco. Ministra o nosso coração, ministra a nossa vida. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Presta atenção. Eu vou contar alguns testemunhos para vocês e vou pregando para que vocês possam entender. Eu já contei em outras mensagens, em outros testemunhos, que o meu pai, ele me introduziu, me apresentou a pornografia quando eu era muito novo, muito jovem. Eu tinha 3 anos. Meu filho tem 4, ou seja, eu era menor que o meu filho. E a sexualidade foi apresentada para mim de uma forma totalmente deturpada. E a minha família tem muitas dificuldades nessa área de sexualidade, relacionamento, algumas compulsões. Infelizmente, o meu avô, ele abusou de 2 filhas. Quando a minha avó descobriu, rompeu o casamento. Todos os meus tios se divorciaram. O meu pai era uma pessoa muito violenta, muito brava, batia muito na minha mãe. Eu presenciei o meu pai batendo várias vezes na minha mãe, várias. 20 vezes? Não, mais. Era todo ano, umas 7, 8 vezes por ano. Então foram muitas vezes. Uma vez meu pai chegou alcoolizado em casa, ele pegou tudo que tinha de vidro em casa, ele quebrou. Prato, copo, aquelas travessas de vidro, quebrou tudo. Tudo que tinha ele tacava assim no chão, espirrava vidro para a casa inteira. Era meses depois, a gente estava limpando a casa, a gente encontrava caco de vidro debaixo de sofá, debaixo de cama, atrás de guarda-roupa. Não parava de encontrar caco de vidro. Então a minha casa, nós crescemos num ambiente muito, muito, assim, difícil. Deus, por sua graça e bondade, quando eu me converti com 15 anos, eu vim aqui para a Igreja Batista. Aqui é a minha casa desde quando eu me converti, estou aqui há 15 anos, indo para 16. O pastor Jorge, que era o pastor de jovens anterior a mim, ele começou um grupo de discipulado e os jovens ficavam em grupos, estudando a Bíblia. E tinha apenas um grupo de jovens que estavam noivos e casados. E detalhe, cada grupo tinha que ter no máximo 12 pessoas. Todos os grupos tinham 12 pessoas, todos os grupos, menos um grupo, que era o grupo de casais. O grupo de casais, casados ou casais noivos, tinham uma vaga. Então o pastor Jorge teve a brilhante ideia, falou, vamos pôr o Éden junto com os casais casados, até levantar um próximo líder, que estava formando alguns líderes. Quando levantar um novo líder, a gente troca o Éden de discipulado. E eu acabei ficando nesse discipulado de casais casados durante 4 anos. Toda sexta-feira, primeiro era de quarta-feira, depois trocou, a gente foi para sexta-feira, e nós ficamos nesse discipulado de casais casados durante 4 anos, e para mim foi muito bom, porque nós fizemos vários estudos bíblicos a respeito de namoro, de noivado, de casamento, de temperamento, era tudo aplicação para casado. Eu ficava lá com 15 anos, já pensou 15 anos? Quem tem 15 anos aqui? Deixa eu ver, 15 anos ou menos, olha lá. A gente ficava lá boiando no meio das discussões, mas para mim foi muito bom, amém? Deus, ele pegou ali um erro nosso de cálculo para me abençoar, né? E para abençoar a Cíntia, coitada, porque ela já passa um desafio na minha mão. Já pensou se eu não tivesse ficado 4 anos no discipulado de casais? Ela tinha infartado. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A mensagem de hoje tem muito detalhe, eu preciso que você fique ligado, preste atenção, porque hoje não é leitinho, hoje é feijoada. Deixar não é abandonar. Tem muita gente que já ouviu agora, está pensando assim, quando eu casar eu tenho que deixar meu pai e minha mãe. Ei, deixar não é abandonar. Acabei de sair da casa da minha mãe, acabei de sair da casa da minha sogra, a gente come lá todo final de semana. Deixar não é abandonar. Deixar, que a Bíblia está falando, significa 3 coisas. Primeiro, deixar geográfico. Quando você vai se casar, você sai da casa dos seus pais, amém? Nada de morar no fundo, morar num cômodo, morar em cima, embaixo, se é sobrado. Não, é um deixar geográfico. A não ser que envolva uma série de complicações de doença e catástrofe, que realmente tem uma exceção, mas via de regra, em situações normais, você deixa o seu pai, a sua mãe, um deixar geográfico. Tem aquele ditado, né? Quem quer casar, quer casa, arruma sua casa.
Porque a hora que você tiver as suas discussões, as suas dificuldades, você quiser colocar as suas regras, as suas ordens, você tem que estar debaixo da sua casa. Você na casa do seu pai, você não manda nada, quem manda lá é seu pai e sua mãe. Amém? Segundo deixar, um deixar emocional. Isso aqui principalmente para os meninos, deixar emocional. Os meninos muitas vezes, os meninos de uma geração para cá, eles não estão sendo treinados a tomar decisões. Então, nada de começou a dar problema, liga para a mãe, ai, o que eu faço? Se vira. Eu não estou falando que não é para pedir conselho, eu não estou falando que é para pedir orientação, eu estou falando de uma dependência emocional. Ai mãe, eu saio de blusa de moletom ou não? Tem uns meninos, eu sei que é menina, pergunta se o abençoado sabe trocar um chuveiro, uma torneira, se ele sabe trocar um botijão de gás. Uns meninos que é totalmente dependente emocional para tomar qualquer tipo de decisão. Aliás, meninos, menina não gosta de menino songamonga. Vamos ou não vamos? Não sei, deixa eu ver com a minha mãe. Ela está namorando a sua mãe? Está namorando, eu vou perguntar para o meu pai. Está namorando seu pai? Você tem que ser dinâmico. Fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer. Eu não estou falando para ser mandão, machão. Não, mas atitude, proativo. Terceiro deixar financeiro. Menina, fica ligado. O menino, vamos tomar um sorvete? Vai. Aí ele fala, mãe, me dá R$10 levar a Aninha tomar um sorvete. Já começa a dar um indício ruim aí já. 3, deixar geográfico, emocional e financeiro. Se você quer casar, você tem que entender que você tem que ter a sua independência financeira. Quem está entendendo isso aqui até aqui? Eu não estou falando de um caso de emergência, tá? Precisou fazer uma cirurgia, tomar um remédio, aconteceu um imprevisto, a família, se tem o recurso financeiro, socorrer. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de depender toda semana para comer, para beber, para se vestir, pagar água, pagar luz, os mimos que você quer ter ou não. Estão entendendo? Então a gente precisa ter essa maturidade. Então o deixar aqui significa 3 coisas: geográfico, emocional e financeiro. Amém? Quando você faz essas 3 rupturas, você está pronto para deixar, então, para você se casar, para você contrair aí novas núpcias, o seu casamento. Está sentindo a tensão que está aqui? Você está sentindo, velho? Está quase palpável. Hoje eu pego vocês. Gente, essa só foi a introdução para você sentir que o assunto hoje é sério. Deixa eu ver aqui, quem está solteiro? Levanta a mão. Quem está solteiro? Levanta a mão bem alto que eu não estou vendo. Por favor, aí. Quem está noivo? Levanta a mão. Quem está noivo? Ninguém está noivo, pelo menos não estou vendo. Quem está casado aqui? Eu, mais uns 2 lá, aqui, casado. Então vamos lá, vamos entrar na mensagem. Primeira coisa, gente, tudo que eu for falar, você tem que pensar de uma forma meio que tridimensional. Você vai pensar para você vai pensar para a pessoa que você está de olho e como você pode replicar isso. Como você pode ensinar os seus filhos, os seus amigos, as pessoas que estão perto de você. Porque tudo que eu estou falando aqui, muita coisa eu ouvi quando eu tinha 15, 16 anos. Eu e você precisamos ser replicadores de informação e de conhecimento. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa aqui da nossa mensagem: perdão. Eu e você precisamos aprender a perdoar. Eu e você precisamos aprender a perdoar. O perdão, ele é libertador. Se você tem qualquer raiz de amargura no seu coração, se você tem falta de perdão com alguma pessoa, por qualquer motivo que seja, você não está apto para começar um novo relacionamento. Você não está apto para noivar, você não está apto para casar. Se você casa com falta de perdão, ou se você começa a namorar, se você está noivo com falta de perdão, é uma engronga, é ruim, é péssimo. Eu não sei se você está namorando, se você já namorou, está casado com alguma pessoa que tem falta de perdão no passado. São pessoas extremamente amarguradas, rancorosas. São pessoas que você não consegue tocar em determinados assuntos, porque a pessoa, você tem que ficar andando como pisando em casca de ovos, porque se você falar, a pessoa tem um rompante, ela chora, ela não deixa tocar naquele assunto. Pessoas assim são muito inseguras, porque elas ficam projetando em você, ou você fica projetando nelas, aquele erro. Vou dar um exemplo rápido aqui. Às vezes a menina teve problema com o pai. Ela começa a namorar, o menino faz qualquer coisa, ela vai na jugular do menino. Ai, você é igual ao meu pai.
Ela descarrega no menino as frustrações, as faltas de perdão que ela tem. Então nós precisamos, o perdão é libertador. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 14, não precisa abrir. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos ser pessoas livres, o perdão é libertador. Eu não sei se você tem qualquer tipo de mágoa e de trauma na sua criação, no seu lar, na sua família. Eu tive nos meus, como eu já contei que eu tive muitos problemas no meu lar. Eu já contei aqui uma vez, um dos piores episódios com o meu pai foi quando ele me deu uma paulada no braço. Eu tinha 9 anos, ele deu uma paulada no meu braço, ele puxou esse braço para ficar batendo aqui no sentador, e eu puxei o braço assim, entrou o cotovelo na reta de ação do pau, assim, puf, bateu. Meu braço fez assim, ó. Parecia um rabo de lagartixa mal cortado. E ainda, a minha mãe gritou, minha mãe falou assim, você quebrou o braço dele. Aí meu pai parou de me dar paulada, tomei um monte de paulada, fiquei todo roxo. E eu lembro disso até hoje, estava chovendo, estava garoando, eu fui apanhando de casa até o pronto-socorro, decorando a história, que era para chegar lá e falar que eu caí da escada. O meu pai, ele sempre teve o hábito de gritar muito em casa. E eu sou sanguíneo tem hábito de gritar. Lembra que eu falei semana passada que os sanguíneos são barulhentos? Eu detesto gritaria, eu não grito. Qualquer coisa que a gente está falando lá em casa, eu falo para a Cintia, fala baixo, não grita, vem aqui perto. Porque eu não gosto de gritaria, eu peguei ranço disso. Mas quando eu me converti, eu aceitei a Cristo, eu procurei o meu pai, ele era vivo ainda, meu pai hoje é finado. Eu procurei o meu pai, eu falei, pai, eu queria te pedir perdão. Ele parou, ficou assim me olhando. Eu queria te pedir perdão se o senhor está triste, chateado comigo, se eu não fui um bom filho, se eu não estou à altura de ser seu filho. E eu também te libero perdão se alguma coisa você me fez. Ele se emocionou, mas meu pai era muito duro. Não, tá bom. Bateu assim no meu ombro, eu tinha uns 16 anos talvez na época. E dali pouco tempo ele veio a falecer. Deixa eu te contar algo rapidinho. No dia do velório do meu pai, a minha avó é viva ainda, a minha avó veio para o velório do meu pai, e ela contou uma história e disse assim, quando eu saí de casa, porque eu descobri que o seu avô, o pai dos nossos filhos, abusava das meninas, eu saí de casa. O seu pai, meu pai chamava Wagner, e o Osmar, que eram os homens mais velhos, começaram a trabalhar para ajudar a sustentar a casa. A gente foi morar na rua, passou muita dificuldade. Seu pai, eu sei que ele se tornou uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito difícil, mas seu pai não era assim, seu pai era uma pessoa boa. E a minha avó me contou um episódio. O sonho do meu pai era passear, se não me engano, na Bahia. E quando ele fez lá 18, 19 anos, ele foi para a Bahia passear lá. E chegando na Bahia, o pai dele, por acaso, estava morando na Bahia e descobriu que ele estava lá. E o pai dele fez uma denúncia falsa contra ele. A polícia pegou o meu pai, durante vários dias torturou o meu pai, bateu no meu pai, a fim de arrancar informações, porque disseram que ele estava com droga. E depois de vários dias meu pai apanhando, meu pai falou o seguinte, olha, por que vocês não me matam? Eu não aguento mais apanhar, eu não tenho drogas. E aí meu pai ouviu eles falando do lado de fora da cela, dizendo assim, mas por que o pai dele ia dizer isso a respeito dele se ele não está com droga? E a partir daquele momento, meu pai se tornou uma pessoa totalmente amargurada, totalmente frustrada. Enfim, o meu tio, o irmão dele, faleceu há uns anos atrás, chamado Osmar. Muito divertido, muito legal. Eu tenho histórias tremendas com meu tio. Me ensinou a nadar, a fazer um monte de coisa, caçar, atirar. Pode falar atirar na internet? Atirar, aprendi a atirar. Pá! Ele já morreu mesmo. Agora... ensinou muita coisa legal para mim. Só que o meu tio, ele bebia muito, coitado. E toda vez que ele bebia, eu ia lá conversar com ele, ele acabava abrindo o coração e falava o seguinte para mim, por que o meu pai fez isso com a gente? Por que o meu pai fez isso com a gente? A história já tinha passado mais de 45 anos,
mas quando ele bebia, que era para afogar a mágoa, a falta de perdão, o rancor, vinha tudo para fora. Por que o meu pai fez isso comigo? Se você não perdoar de todo o seu coração as pessoas, não importa o que fizeram para você. Pastor, um tio meu passou a mão em mim, tal pessoa fez calúnia, tal pessoa roubou uma herança da minha família. Se você não perdoar, parte importante da sua vida fica presa lá atrás e você não consegue avançar. Você está querendo construir algo novo. O tema da mensagem é construindo um novo lar. Só que você não tem como construir um novo lar se a sua vida está presa no passado. O perdão é uma ferida que você não esquece. E você precisa colocar uma pá de cal no passado e falar, não, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Seja lá quem for, inclusive você. Tem jovens que às vezes não conseguem começar um novo relacionamento por causa de experiências que tiveram. Ah, pastor, mas eu fui muito promíscuo, eu abracei muito, eu beijei muito, eu fiz tudo muito. O sangue de Jesus te perdoa. Você está arrependido? Você mudou? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Bola para frente. Você é uma nova criatura. Precisa haver uma ruptura com o passado. Quem está entendendo isso diz amém? Amém? Bola para frente. Próximo passo, herança. Eu quero falar da herança familiar. Herança familiar é aquilo que nós recebemos da nossa família. Eu não estou falando só de dinheiro. Nós temos uma herança genética. Você se parece com o seu pai ou com a sua mãe, sim ou não? Eu sei que tem uns filhos que são totalmente diferentes dos pais, né? Sai meio contrário. Mas nós nos parecemos com os nossos pais. Nós temos uma herança genética. Nós recebemos uma herança educacional, moral. O que é uma educação moral? É quando o papai e a mamãe falam assim, não mente, não rouba, não trapaceia, não pega o que é seu na casa do amiguinho. Isso são os valores morais. Valores educacionais é a escola que seu pai te põe, aquilo que ele te ensina, corrige você, mastiga de boca fechada, não solta pum na mesa, põe a mão para espirrar. É tudo aquilo que compõe a sua educação. E os valores culturais. A cultura, cada família tem uma cultura. Eu vim de uma família, minha família é toda misturada. A parte do meu pai é italiana. Então lá todo mundo fala alto, a gente come todo mundo junto. Quando ia na casa da minha avó, a gente ficava moendo macarrão, naqueles negócios de moer assim, naquele cilindro, fazia as bacias de macarrão. É a nossa cultura. Dormia todo mundo empinhocado, 20 netos na sala, de transversal, de tudo quanto é lado. A minha tia Rosane, ela sempre me assiste na internet. Tia Rosane, se você estiver nos assistindo, perdão, um beijo para a senhora. A minha tia Rosane, ela fazia um panetone, ela queria fazer o panetone balduco, só que não ficava igual o balduco. Aí nós chamava de trabuco. Tia, perdão. E nós molhava assim o trabuco no copo de leite com café e comia. Cultura familiar. E tudo isso você recebe. Agora presta atenção. Você pegou a parte que eu falei que a gente dormia empinhocado, 20 pessoas na sala? Eu fiz isso na minha casa. Eu estava no 3º ano do meu casamento. Eu peguei e levei uns 25 meninos da célula para acampar lá na minha casa. Porque a minha cultura familiar dizia que isso era normal. A Cintia. Eu falei para ela o seguinte, falei, amor, vai pousar na casa da sua mãe hoje que eu vou trazer os meninos da célula para dormir aqui em casa. Nas minhas contas eram 20, o que já é muito. Hoje eu entendo que é muito. Não se põe 20 pessoas numa casa, ainda mais do tamanho que a minha casa era, pequena. Ela, era esse cuidado. Eu falei, cuidado. Ela foi para a casa da mãe dela, ela esqueceu um negócio. Em casa ela foi buscar. Quando ela chegou lá, tinha 27 meninos. E tinha uns meninos que não sabia que ela era minha esposa, porque só ia na célula. Quando ela entrou na casa, eles ficaram olhando para ela como se ela fosse estranha. Aí ela, com muito amor, com muito carinho, no outro dia, ela falou, Éden, não dá mais, amor. Não cabe, porque eu já tinha feito isso outras vezes, só que a primeira vez foi uns 3 ou 4, a segunda vez foi uns 10. Ela já ficou meio assim, a gente dormiu na garagem. Quando deu essa vez, acho que foi 26, 27, tinha gente na garagem, na sala, no quarto, onde depois se tornou o quarto do Miguel, no nosso quarto, tinha colchão na cozinha. Ela falou, tem um acampamento para isso, aí a gente começou a fazer um acampamento. A gente conhecer a cultura familiar é muito importante, amém? Conhecer a cultura familiar, sabe por quê? Porque quando você começar a namorar, ou se você já namorou, você sabe,
Começa aquelas coisas, você leva a sua nora, a sua namorada, a nora da sua mãe para casa, ela é uma pessoa que vem de uma família quieta, tem uma cultura quieta. Aí o pessoal da sua casa, que parece a torcida do Corinthians, junto com a torcida do Flamengo, ai, sua namorada é tão antipática. Não, ela só é quieta, é vocês que são malucos, entendeu? Ou se não, o contrário, pega um maluco, alguém que sai cumprimentando todo mundo, ei minha tia, o que é isso, minha tia, nem te conheço. Cultura familiar é importante, tudo isso é importante, e a gente precisa conhecer, porque senão a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue perceber as diferenças. Quem está entendendo até aqui diz amém? Amém? E eu quero falar do mais importante, da herança espiritual. Olha o que diz Provérbios 22. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O caminho é Cristo. O caminho que o texto está se referindo, não está falando de princípios educacionais e morais, tipo, não mente, não rouba, mastiga de boca fechada. O caminho é Cristo. Uma das obrigações dos pais, você que não é pai, é apresentar a Cristo para o seu filho. É apresentar Jesus para o seu filho. É falar que Jesus ele é o caminho, que Ele é o nosso amigo. Hoje eu mandei um vídeo na linha de transmissão, o Miguel falando que Jesus é um amigo, que isso é importante. Nós temos que frisar isso. Nós temos que frisar isso. A Cíntia estava me contando, muitos anos atrás, a gente conversando, falando das coisas que nós aprontávamos, quando que nós nos convertemos. Eu falei, não, eu me converti com 15 anos, depois de ter pintado, nossa. A Cíntia, eu também me converti, porque é misericórdia. Você lembra quantos anos você se converteu, quando você aceitou Jesus? Sim, 5 anos. Eu falei, nossa, passado negro que você teve antes disso. Deus o livre, ela, nossa, pintou a casa dela de giz de cera. Meu Deus! Mas ainda bem. Você quer que seu filho tenha um passado todo cheio de pecado, tudo cheio de nada. Gente, deixa eu dizer um negócio para você. O pecado, Jesus perdoa, mas ele fica na nossa mente, ele não sai da nossa mente. E todos os pecados que eu e você aprendemos a praticar, nós vamos ter que conviver com ele até a morte. Muitos dos pecados que eu não pratico mais não saem da minha mente. Eu tenho que ficar, sai daqui em nome de Jesus. E tenho que me esforçar e orar e me consagrar para não praticar. Então, o que você puder ensinar para o seu filho desde pequeno, ensina. Você que está aqui, pastor, tem jovem que fala para mim, nossa, vai dar uma paulada. Tem jovem que fala assim para mim, pastor, mas eu não tenho um testemunho impactante. Eu nunca fiquei com ninguém, eu nunca transei, eu nunca fiz sacrifício a Satanás, nunca bebi sangue de bode. Eu quero ir para o mundo, desviar uns 5 anos e voltar. Para quê? Para quê? Voltar tudo sujo, tudo escangalhado, com um monte de demônio nas costas, para conviver com isso para o resto da vida. Eu me converti com 15 anos, e hoje olhando para trás, eu percebo que eu tive outras oportunidades de me converter com 14, e eu não aceitei, com 13 eu não aceitei, com 12 eu não aceitei. Eu lembro de vezes que a minha avó me levou na igreja quando eu era criança. Se eu tivesse recebido Jesus antes, eu tinha me livrado de um monte de coisa ruim. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Escolhendo o meu par, terceiro ponto aqui da mensagem. Pastor, como que eu faço para escolher uma pessoa? Bom, não tem muita receita. Mas se eu pudesse te dar um conselho, uma pessoa que ame a Jesus. Eu não estou falando de uma pessoa que se simpatiza com Jesus. Eu não estou falando de uma pessoa que se simpatiza com Jesus. Eu não estou falando de uma pessoa que concorda com que você venha à igreja. Tem menina que eu vou falar a verdade. Pastor, estou namorando fulano. Ele não é servo de Deus, ele não é crente, mas ele me permite ir na igreja. Sério mesmo? Gente, a Constituição te permite vir à igreja, direito de ir e vir, amém? A Constituição te permite vir à igreja. Quem que é esse Zé Cebola para não deixar você vir à igreja? Dá uma banana para ele se ele falar que você não vai vir na igreja. Entende? E não é isso, é amar a Jesus, é uma pessoa que ama a Jesus. Quando os jovens começam a namorar e falam assim, pastor, estou namorando tal pessoa, é nova convertida, aceitou a Jesus há pouco tempo, eu sempre falo, espera então, espera, porque eu já vi crente de 1 mês, sabe como que é o crente de 1 mês? Ele vem no culto, aceita Jesus, vem mais uns 4, 5 cultos, vai num acampamento,
batiza, 30 dias, ele já não vem mais. Ele não segue mais, ele não serve mais. A Bíblia fala que aqueles que aceitam, a Bíblia fala, Mateus 13, aqueles que aceitam rapidamente e depois, quando vem alguma dificuldade, se afastam. Pastor, por que é importante nós namorarmos, noivarmos e casarmos com alguém que ama Jesus? Presta atenção, olha aqui, cabeção. Família é um propósito de Deus. Você não está escolhendo alguém para ir para a praia. Você não está escolhendo alguém para você dar uns amassos na lua de mel. Você não está escolhendo alguém para dividir a casa com você. Você está escolhendo alguém para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Nós lemos anteriormente que uma das obrigações dos pais cristãos é o quê? Ensinar o caminho, dizer quem é Cristo. Como que você vai dizer, como que você vai casar com alguém que não vai saber dizer para os seus filhos quem é Cristo? Como que nós vamos fazer isso? Gente, eu sou casado, vou fazer 10 anos de casado com a Cíntia esse ano, ó, 10 anos. Gente, casar com um crente não é fácil. Ser pastoreado, tudo certinho, tudo já não é fácil. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não é uma opção para nós que somos cristãos. Olha só, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que é julgo? Sabe o que é julgo? Já viu carro de boi? Quem já viu carro de boi? O carro de boi tem 2 boi. O julgo é uma peça de madeira que fica na nuca de um boi e fica na nuca do outro boi. E os dois puxam o carro de boi junto. Se você coloca um boi e um cavalo, não tem como, porque é altura diferente. A tração é diferente, a força é diferente. O apóstolo Paulo está usando um termo da roça para dizer algo que fazia sentido para aquelas pessoas. Não se coloque em julgo desigual com o incrédulo, porque não funciona. Vocês têm padrões diferentes, forças diferentes, naturezas diferentes. Vocês têm propósitos de vidas diferentes. Nós não estamos falando aqui apenas de cultura moral. Ah, mas o fulano é limpinho, trabalha, estuda, não tem antecedente criminal. Isso são padrões morais. Nós não estamos falando de moralismo, nós estamos falando de ser nova criatura, amar a Jesus, servir a Jesus. O padrão moral é reflexo desse. Vamos lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, as imagens? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis, e serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu não vou ler aqui agora, porque senão vai ficar muito extenso. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Um dos motivos que Deus trouxe condenação e juízo em Gênesis foi porque homens e mulheres não estavam mais escolhendo os seus cônjuges por princípios, estavam escolhendo por aparência. O que é isso, pastor? Ao invés da menina olhar para o caráter do garoto, para o coração do garoto e ver se tem Jesus ali, ficava olhando se tinha olho azul, se tinha cabelo loiro, se ele era bombadinho, se ele era fortinho. O menino, ao invés de olhar, ver quais eram os princípios que estavam no coração da moça e ver se tinha Deus ali dentro, ficava olhando o tamanho da bunda, o tamanho do peito, se a cintura era fininha, se tinha harmonização facial, ficava com o beijo assim, né? Aí Deus falou: mas o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão escolhendo por aparência?
Ah, pastor, então eu tenho que casar com uma pessoa feia. Não é isso que eu estou falando. Eu tenho que casar com alguém que eu não sinto atração, ou que não... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que primeiro é o princípio. Noivado. Vamos lá. O noivado, gente, quero falar aqui rapidinho do noivado, só para vocês poderem entender. O noivado é uma continuação do namoro. Mas só para vocês entenderem o peso do namoro, imagine como se o namoro fosse um pré-noivado. Você nunca mais vai ver namoro como de outra forma. Pré-noivado, você já dá um gelo, não dá? Você que está namorando? Rodrigo, cadê o Rodrigo? Está pré-noivo, Rodrigo. Segura esse rojão aí, pré-noivo. Porque namorando, você fala, estou namorando a fulana. Estou namorando. Você está pré-noivo, filho. Ó, ficou vermelho, que nem um pimentão. Olha todo mundo para trás para ele ficar mais vermelho. Aê! Olha todo mundo para frente de novo. Gente, nós precisamos entender, existe uma seriedade nisso. Você está pré-noivo. Agora vamos falar do noivado. Gente, tem muita coisa que eu poderia falar sobre o noivado, mas o noivado é um passo além. É quando você já conheceu a cultura emocional da pessoa, quando você já conheceu os princípios, os valores, a cultura espiritual desse menino aí que você está doido para beijar a boca dele, essa menina que você está doida para pôr a mão onde não pode. O que você vai fazer? Quer casar comigo? Quero. Você sabia que eu pedi a Cintia em casamento aqui no altar dessa igreja? Eu deixei uma rosa vermelha aqui na frente e vim andando com ela pelo corredor do meio para entregar a rosa. Chegou aqui na frente, ela achou que a rosa era de feitiçaria. Ela falou, credo, Éden, tem uma rosa de feitiçaria no altar da igreja. Quem colocou isso lá? Eu falei, rosa? A rosa de feitiçaria. Sangue de Jesus. Se eu pudesse falar coisas aqui para você rapidamente sobre noivado. Se você está noiva é porque você já está convivendo muito tempo com o seu sogro, com a sua sogra. Gente, você vai casar com a pessoa? Sim, mas o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, a família do seu amado vem junto. Vem junto. Ah não, eu estou casando só com a menina, ou só com o menino. Não, filho, vem a família buscar pé junto. Vem, vai tudo comer na sua casa. Presta atenção. Se eu pudesse falar alguma coisa para vocês rapidamente sobre o noivado, tenta se alinhar, se afinar com o seu sogro e com a sua sogra. Cunhado é importante, sim, mas principalmente com o sogro e com a sogra. Eu vou te contar um testemunho rapidamente. Meu sogro deu 5 minutos neles, 30 dias antes do casamento, ele já tinha falado para nós. Nós casamos em outubro. Ele falou assim, quando foi lá para julho, ele falou assim, vocês não gostariam de casar em março do ano que vem? A gente falou, já está marcado. Mas foi só uma conversa informal. Se ele tivesse batido o martelo, eu teria respeitado. Mas foi uma conversa informal. Ele estava reformando a casa dele. Ele falou, é porque eu estou reformando a minha casa, eu gostaria de ajudar vocês financeiramente, e eu não vou poder, eu estou reformando a minha casa. Aí a gente falou, não, fica tranquilo. 1 mês antes do casamento, deu 5 minutos nesse homem. Ele viu a Cíntia fazendo umas contas na casa dela, e faltava o dinheiro para uma parte que era ela que ia pagar do casamento. Aí meu sogro falou assim, tá vendo? Eu falei para vocês esperar. Vocês tinham que ter esperado para casar em março do ano que vem. Deu 5 minutos na Cíntia, a Cíntia ligou para mim. Falou, Éden, nós não podemos casar. Nossa, já quase me soltou o intestino. Eu falei, como assim? Vai terminar comigo por telefone nessa altura do campeonato? Não, meu pai não está mais abençoando, nós vamos casar debaixo de maldição. Eu falei, pronto. Importância de você ser pastoreado, de você ser liderado, de você ser acompanhado. Eu fiz curso de noivo com o pastor Péricles, sou membro dessa igreja desde que me converti. Catei o telefone, liguei para o pastor Péricles. Falei, pastor Péricles, e aí? Ele falou, espera, casa em março. Falei, pastor, eu já paguei os convites, a gente já alugou o lugar que vai ser a festa, já reservamos um fotógrafo.
Ele falou: Éden, tenta conversar, mas vai na boa, conversa e explica para ele. Se ele voltar atrás, na bênção, amém. Se não, você adia, honra o teu sogro, a tua sogra. Aí fui eu, com o bico desse tamanho, calcei a cara, fui falar com o meu sogro. Falei: Tita, ô Tita, se estiver assistindo essa mensagem, às vezes a televisão fica ligada lá na casa dele. Um beijo, nós estamos chegando aí daqui a pouco. Cheguei para falar com o meu sogro, ele estava aqui atrás, numa sala do colégio, subi lá falar com ele. Falei: viu, a Cíntia falou que o senhor está preocupado, que o senhor não quer mais abençoar nosso casamento, a gente não quer casar debaixo de maldição. Olha que papo doido com o meu sogro. Meu sogro: não, que maldição, não estou amaldiçoando ninguém não. Não, pelo amor de Deus, eu estou preocupado que falta lá um dinheiro para ela pagar lá a parte dela lá, e ela não tem. E eu estou preocupado, eu queria ajudar vocês. Eu falei: é só isso? Ele falou: é. Eu tinha R$2.500, olha o meu plano. Eu tinha R$2.500. O meu plano era comprar uma moto usada para nós não casar e ficar a pé. O meu transporte, o meu veículo, quando eu casei, era uma bicicleta emprestada do Helder, que era baterista, o filho do pastor Marcos. Eu falei: pastor Marcos, ô Tita, eu tenho R$2.500 guardado, que eu ia comprar uma moto. Eu vou dar os 1.500 que a Cíntia precisa, ela vai pagar e vai ficar tudo certo. Beleza? O senhor abençoa? Não, eu abençoo, mas não vou amaldiçoar a filha. Não. Aí ele ficou com dó de mim, né? Porque eu só tinha R$2.500, não tinha mais um gato para puxar para o rabo, para casar. Ele pegou o telefone, meu sogro é meio bravo, ligou num monte de loja de moto na cidade. Eu quero uma moto nova. A moto nova na época custava 6 mil. Ele falava: eu quero uma moto nova, mas eu só tenho 2.500. Vocês pagam? Vocês aceitam? Aí ele falava meu nome. É que meu genro, fulano, é um pobre coitado, não tem onde cair morto, fala um desconto para ele. Ai, Deus do céu. Por final eu dei o dinheiro para a Cíntia pagou. Eu peguei aí beleza. Aí a gente foi casar, olha que benção. Eu não ia contar isso, eu ia contar semana que vem, eu vou contar agora. Começou a chegar a oferta, uns tios meus começaram a me dar presente em oferta, 150, 200, um primo deu 300. A Cíntia ganhou uma oferta de uns professor que fez vaquinha do colégio, deu R$800 para ela. Aí a gente passou a gravata no dia do casamento. E beleza, eu ganhei cheque, eu ganhei uma oferta em cheque. E eu estava tão corrido nesses dias que eu não olhava mais a minha conta. Eu só depositava e não olhava, só depositava e não olhava. Eu fui viajar, fui passear. Quando eu voltei, eu fui tirar um extrato para ver quanto que tinha na conta. Tinha R$4.500. Aí eu fiz um consórcio, dei esse dinheiro de lance, peguei uma moto. Ficamos só uns 2 meses de bicicleta ainda. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Tem que honrar o sogro e a sogra. Tenta honrar seu sogro e sua sogra. Mas eles são chatos, eles são meio carrancudos. Filha, eu sei que precisa da bênção deles, não é eles que precisam da sua bênção. Conversa com eles, tenta entender o lado deles. Os meninos principalmente, para pensar. Cuidar de uma menina a vida inteira, passar o esmalte, comprar o shampoo, condicionador, leitinho, creme papel, para vir um Zé Butina arrebentar com a filha deles. Não dá certo. Então entenda em nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui até aqui? Amém? Segunda coisa que você for ser noivo, faça uma lista de prioridade. Se você fizer o curso de noivos que tem aqui na nossa igreja, eles vão te ensinar, faça uma lista de prioridade. Às vezes não dá para fazer tudo o que você quer, mas se você fizer uma lista de prioridade, você vai sabendo o que é. Tem gente que vai casar, quer começar comprando chinelo. Gente, lista de prioridade, pastor Péricles, pastora Miriam, eles vão dar uma orientação boa para vocês. O casamento. Pam, pam, param, chegou o dia do casamento. Como que é a outra marcha? Tan, tan, taran, tan, 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 tan. Vem o gado amarrado pelo meio do abatedouro. Ah, meu Deus, vem o gado, chega aqui no altar. Pastor, o que é casamento? É vestido de noiva? Não. É monte de flor? É casar aqui na igreja? Não.
o que é casamento? Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu vou ler, só escuta. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O que é casamento? É a bênção de Deus. É Deus abençoar você publicamente. Ah, pastor, eu posso pegar a menina e morar junto e orar lá na minha casa? Não, claro que não, você é louco. Isso não é casamento, isso chama fornicação. Casamento é a bênção pública diante de Deus e dos homens. Você sabia que quando você casa, você vai no cartório, durante 14 dias, 2 semanas, fica correndo em diário oficial, fulano de tal vai casar com fulano de tal? Para quê? Para que se alguém souber que se tiver alguma coisa contra, dá para falar. Dá para falar, ó, esse fulano aí não pode casar não, ele é todo enrolado, tem outras situações aqui. Então, casamento é uma aliança que você faz publicamente diante de Deus e dos homens. Eu já fiz casamento no meu escritório aqui do lado, aqui na sala, aqui ao lado. Eu falo, vai lá no cartório, arruma a papelada e volta aqui. Foram lá, arrumaram a papelada, voltaram na minha sala e eu casei. Detalhe, eles vieram no dia errado, eu estava de bermuda. Casei eles de bermuda. O problema não é casar de bermuda, o problema é que tiraram foto e colocaram na internet. Só o pastor de bermuda, casou de bermuda. Hoje eu estou de calça. Então tá bom. Casaram. Vocês são um casal recém-casado, agora casalzinho de novo. Quem que é o líder do casal? Quem que é o líder do casal? Vocês sabem? Vocês que são crentes, escola bíblica dominical. Quem que é o líder do casal? O líder do casal é Cristo, amém? Quem pensou que era o homem, caiu do cavalo. O líder do casal é Cristo. Eu quero falar rapidamente disso aqui. Liderança, missão e submissão. A liderança é de Cristo. A liderança é de Cristo. Tanto que o modelo do casamento é usado como exemplificação para falar de Cristo e a igreja. E quem é o líder da igreja? É Cristo. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Não fala que é para a mulher ser submissa ao homem, mas sim ao próprio marido. A palavra submissão, ela ficou descaracterizada nos nossos dias, porque submissão traz a ideia, muitas vezes, de ser inferior, de ser inferiorizada, de estar abaixo, de ser humilhada, né? E submissão não é isso. Vamos dividir a palavra. Submissão, ou seja, está debaixo de uma missão, não é debaixo de uma pessoa, é debaixo de um propósito, de uma missão. Tanto que a Bíblia, quando fala que vai criar a mulher para ser auxiliadora, adjunta e idônea do homem, fala ao lado do homem, não fala abaixo do homem. Vocês entendem isso? Que existe uma diferença? Existe uma diferença. Vamos pensar assim, se fosse um trabalho. No seu trabalho você não está abaixo de ninguém. A sua função pode ser que esteja debaixo de um propósito, de uma função de um encarregado. Mas você, enquanto pessoa, todos têm o mesmo valor. O homem, ele tem uma missão. E qual que é a missão do homem? É conduzir o lar dele. É prover as necessidades do lar dele. É responsabilidade do homem garantir a segurança, a proteção. E a mulher, ela tem que estar debaixo dessa missão. Ou seja, auxiliar o homem nessa missão. Se o homem não está cumprindo a sua missão, ou se ele abandona a missão, a mulher não tem como estar submissa a ele, porque ela é submissa ao propósito. Vocês acham mesmo que a Bíblia está falando, o homem chega lá, sei lá, joga um trem no chão e fala, pegue aí, minha escrava. Você acha mesmo? Lógico que não. A missão, ela está falando sobre propósitos. Amém? Na minha casa, eu procuro dividir todas as tarefas. Eu já falei aqui outras vezes. Na minha casa, eu que faço as compras do supermercado, eu que faço almoço, eu que faço janta, eu faço a lancheira do meu filho quando vai para a escola. A Cíntia normalmente faz a faxina e eu mantenho durante a semana. Eu ajudo a fazer faxina, lavo o banheiro. Esses dias tem uma diarista que vai 2 vezes por semana, 2 vezes por mês na minha casa. Esses tempos atrás ela faltou, a Cíntia não podia. Várias vezes isso já aconteceu, eu vou lá e faço a faxina. A Cíntia chega em casa, está tudo limpinho, tudo cheirosinho. Então não é disso que a Bíblia está falando, amém?
Lavar louça é serviço de homem, serviço de mulher. Não. Lavar louça é serviço de todo mundo que mora na casa, amém? Não cai a mão. Põe lá a roupa para lavar, põe roupa para bater. Não é isso que está falando. Está falando de missão ao propósito. Hoje eu estava vindo para cá e eu vi a Cíntia gravando os stories, mandando o áudio. E no meu coração eu pensei, olha que bênção ter uma pessoa que vive o propósito de Deus ao meu lado. Amém? A gente foi lá fazer a obra de Deus lá no Paineira, ela foi comigo, cantou, eu preguei, fiz a abertura. Aí depois viemos para cá, para ir para a Igreja Batista, ela cantou, eu preguei, estamos caminhando junto. E isso é uma bênção, você ter alguém que caminha debaixo do mesmo propósito que você. Amém? Eu tenho mais alguns pontos aqui para falar, que é finanças, vida sexual e criação de filhos. É 1 minuto para cada, mas eu não vou falar. Semana que vem, eu vou falar sobre esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor. Eu não sei se você já namorou ou se você já viveu isso. Quando uma das pessoas fica perguntando, mas você me ama? Mas você me ama? Não sei, parece que você não me ama. Eu não sinto. Gente, se você não passou por isso, é traumático. Fala muito da insegurança, fala muito da incompatibilidade da linguagem do amor, como resolver isso. Enfim, como ser emocionalmente preenchido. Tudo isso está nesse livro aqui, a gente vai falar semana que vem, e eu uso 5 minutos da introdução para falar sobre finanças, vida sexual e criação de filhos. Eu acredito que até aqui está de bom tamanho, para não ficar cansativo. Amém? Vamos colocar em pé. De tudo que você ouviu, eu queria gravar 2 coisas. Perdão, resolva-se, perdoe-se, perdoa e libera todo mundo. E segundo, se você for para caminhar com alguém, caminhe com alguém que ama a Jesus, que ame a Cristo. Amém? Ame a Jesus. Às vezes eu conheço jovem que namora gente da igreja e fala assim, mas eu namorei o fulano que era da igreja e só tomei na cabeça, mas o fulano era um demônio. Quando você entrou aqui dentro, presta atenção, alguém perguntou para você se você era espiritual ou não? Não. Alguém perguntou para você se você amava Jesus ou não? Não. Esse aqui é um lugar público. Aí você entra aqui dentro, vê uma pessoa bonita, ou que te chama a atenção, aí já começa. Aí troca o zap, troca o Instagram, cutuca daqui, começa a namorar. Dá 2 meses, dá ruim. Não é porque está aqui dentro que ama a Jesus. Tem que ser uma pessoa que ama a Jesus profundamente. Pastor, posso namorar uma pessoa que é de outra igreja? Lógico que você pode. A condição é, essa pessoa ama a Jesus? Eu já falei dessa questão de denominação. Às vezes a denominação ela é muito diferente, tem usos e costumes, não pode brinco, não tem que usar saia, tem dias específicos da semana para cultuar. Você está disposto a se adequar à cultura dessa denominação? Tem denominação que não é nem cristã, é seita, tá? É outra igreja. Não, não é igreja, filho, é seita. É seita. Nós somos batistas. O que é gente de outra igreja? Assembleia, Sara Nossa Terra, Quadrangular, o que mais? Presbiteriano, metodista, luterano. Amém? Começa a sair muito fora dessas denominações. Tem outras, é claro. Enfim, vou falar todas. Tem muitas denominações abençoadas. Verbo da Vida, Videira, Luz para os Povos, denominações que eu seria membro com o maior prazer. Mas às vezes você começa a ir para muitos extremos, é pessoas muito diferentes. E aí, na hora de criar os filhos, na hora de ser pastoreado, na hora de lidar com as dificuldades do casamento, da criação de filhos, das finanças, como que vai ser? Tudo isso tem que ser pensado. Amém?